nós estamos diante de uma revolução mundial. O Daniel Fraga, ele pede que a Revolução Árabe seja mundial, mas mal sabe ele que essa revolução já está acontecendo, é ele que não consegue enxergar essa revolução. Vamos lá, por que está tendo uma revolução mundial? Porque o petróleo está acabando, está havendo uma globalização e o efeito China está intensificando tanto o fim do petróleo quanto a globalização. Então é uma conjugação de fatores que está fazendo uma mudança mundial radical. Vou mostrar para vocês os detalhes. Então o FMI está alertando para a escassez estrutural do petróleo. Isso aqui, em outras palavras, gente, é o fim do petróleo. Eles falam de uma maneira mais amena para não assustar. Então o que está acontecendo? Vocês vejam que durante aqueles choques do petróleo, de 73 a 79, houve uma tendência de alta nos preços. E agora está havendo uma nova tendência. Vamos olhar aqui os preços. Os preços do petróleo, está vendo? Aqui na crise da Ásia teve ponto mais baixo. E desde a crise da Ásia, que vem subindo, caiu aqui com a crise de 2008, tá? Mas volta a subir e espera-se uma queda porque está muito alto. Mas mesmo assim, se continuar nesse patamar alto desse jeito, o mundo que não tem petróleo vai cair em crise, não tem jeito. E vocês vejam também um detalhe interessante, é que o preço do ouro está tendendo a subir. O que significa a subida do preço do ouro? Significa a queda do dólar, a desmoralização do dólar. Então a potência hegemônica vai cair. Outro detalhe interessante, isso aqui é a antiga União Soviética. Olha só como que na queda do Muro de Berlim, como que eles diminuíram o consumo de petróleo deles. Então vocês vejam que os Estados Unidos está caindo, a Europa está caindo, a China está subindo, principalmente depois da crise da Ásia e depois que ela começou a negociar muito com o mundo. A Índia e o Oriente Médio também está subindo, tá? O Japão está caindo. Mas quem é que está aumentando a demanda por petróleo no mundo? É só você ver, ó, quem está aumentando é o amarelinho, tá? É o resto do mundo, o mundo inteiro nessa linha preta. A antiga União Soviética diminuiu o consumo, tá vendo? E a China é que está a grande aumento da procura de petróleo no mundo, ó, tá vendo aqui, ó? Então nós estamos diante do efeito China sobre o petróleo, não tem dúvida nenhuma. Outro detalhe interessante, ó, os países eles têm um aumento do consumo de petróleo per capita de acordo com que o PIB vai crescendo. Então tem uma linha já projetada para a China, assim como Taiwan, assim como Coreia, todos os países seguem mais ou menos essa linha. Então essa aqui é a linha prevista para a China. Mas olha aqui, ó, aonde que ainda está a China? Vocês já imaginaram se 1 bilhão e 300 milhões de chineses começarem a consumir petróleo como a Coreia, como Taiwan? Esse trem, gente, vai mandar o preço do petróleo lá nas alturas. Então, o que vai acontecer? O consumo da China vai aumentar e o dos Estados Unidos e da Europa, tá vendo? Fica parado. Outro detalhe interessante, olha só a produção de petróleo. Antes de 73, antes do primeiro choque do petróleo, a produção vinha aumentando muito. Aí os árabes cortaram a produção para fazer o preço subir. Depois de 79, cortaram de novo, tá? Para poder fazer o preço subir mais ainda com a queda do Shah Reza Pahlavi e a subida do Ayatollah Khomeini. Aí depois subiram a produção de novo, porque o preço estava muito caro, aí foram subindo a produção e o preço caiu um cadinho. Mas vamos olhar aqui, ó, o preço do petróleo, como é que era. Ó. Isso aqui é a época em que o Oriente Médio era totalmente dominado pelos Estados Unidos e pela Europa. Aqui é quando os árabes botaram as manguinhas de fora. Aqui é a revolução lá no Irã, tá? Do Ayatollah Khomeini. Aqui a crise da Ásia, a crise em 2009, tá? A crise de 2008 fez o petróleo em 2009 ficar baixo e agora há uma previsão de que o petróleo vai bater o recorde de preço médio em 2011. Então isso aqui vai arrebentar com os países ricos, Estados Unidos, Europa e Japão, que não tem petróleo. É esse aqui que é o problema que o FMI está prevendo agora. Para vocês terem uma ideia, olha só, aqui na escala da direita é o gasto dos Estados Unidos com importação de petróleo, tá? A previsão até 2016 do FMI. E aqui está o déficit em contas correntes, a escala da esquerda aqui, ó, dos Estados Unidos. Vocês vejam que há uma correlação entre importação de petróleo e o déficit em conta corrente. Tanto é que em 2009 caiu tanto o gasto do petróleo quanto o déficit em conta corrente. O déficit em conta corrente está caindo um pouco mais que a importação de petróleo por conta da recessão americana.
Outra coisa interessante é que esse gasto com petróleo provoca desequilíbrios globais. É isso que o FMI vive alertando. Então vocês vejam que é superavitário os países exportadores de petróleo. Isso aqui é Alemanha e Japão, mas vocês vejam que Alemanha e Japão era muito, tá? Tá ficando pequeno. E quem é o grande saldo positivo no comércio mundial é a China e os emergentes da Ásia. Nós temos como negativo os Estados Unidos, tá? Que já estiveram muito piores, diminuiu bastante com a crise, tá? Quando dá crise melhora as contas, mas já vem aumentando de novo, ó, perigosamente. Então isso aqui o FMI fala que vai ser pequeno para frente, mas pode ser que seja maior. E de toda maneira os Estados Unidos tem que passar positivo para poder pagar a sua dívida externa. Então a previsão do FMI é que os desequilíbrios globais permaneçam. E o que está causando isso? Olha só, com a crise global, os países ricos tiveram que aumentar o déficit público para poder salvar os bancos. E agora eles estão tentando diminuir esse gasto público. Só que com a diminuição do gasto público, eles estão caindo em recessão. O FMI ainda quer que eles diminuam mais ainda. Está complicado para eles, porque isso aqui vai jogar os países ricos em recessão. E o petróleo também joga eles na recessão. Então vocês vejam que analisando o déficit público deles acumulado, ó, depois da Segunda Guerra Mundial, eles vieram diminuindo a dívida deles. Só que depois do primeiro choque do petróleo, a coisa só veio piorando para os países ricos. Então deve ter crise, principalmente aqui na Europa, nos PIGs, tá? Ao detalhe aqui, ó, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então a França e o Reino Unido também devem acompanhar essa crise. Então esses países aqui vão ter crescimento pequeno nos próximos anos, principalmente em função dos ajustes impostos pelo FMI. Eles estão ferrados. Falou, moçada?